Olá pessoal, tudo bem? Pesquisa Datafolha divulgada nesta quinta-feira em São Paulo, mostrando um cenário de estabilidade. Os candidatos não se mexeram muito, apenas na margem de erro. Ricardo Nunes ficou com os 27% que já tinha na pesquisa anterior. Guilherme Boulos oscilou de 25% para 26% e Pablo Marçal ficou com 19%, o que, apesar da estabilidade, indicou uma diferença de cenário, já que saíram do empate técnico, né? Os dois primeiros agora se deslocaram fora da margem do empate técnico para Pablo Marçal, que ficou em terceiro, e vai precisar agora de uma novidade, de algo realmente que possa mudar o cenário para que volte a disputar com os dois da frente. Se o cenário continuar do jeito que está e ele continuar com a postura que ele tem até agora, me parece que ele chegou num certo teto e daí ele não passa, o que curiosamente leva a eleição para aquela polarização que a gente tinha no início, na época da pré-campanha, entre Nunes e Boulos, né? Os demais candidatos também não oscilaram, o que significou que a cadeirada também no debate, né, de Datena em cima de Marçal não mudou as coisas nem para um nem para outro. Agora, apesar dessa polarização entre Nunes e Boulos, isso não significa necessariamente uma polarização entre Lula e Bolsonaro ou um apoio de Lula e Bolsonaro tendo feito diferença na disputa em São Paulo, né? Nunes ele consegue essa posição muito mais argumentando sobre sua administração, o fato de ser o incumbente aí concorrendo à reeleição e buscando um eleitorado de centro, porque se a gente olha o eleitorado de Bolsonaro na última eleição, ele está dividido entre Nunes e Marçal e o próprio Bolsonaro também não fez uma campanha efetiva para o Nunes. Claro, no caso da campanha de Boulos, houve sim uma campanha efetiva de Lula em favor do Boulos, mas desde a entrada do Lula na campanha, houve muito pouca movimentação por parte do Boulos e ele não conseguiu crescer entre os eleitores de Lula, ele não conseguiu crescer entre os eleitores até 2 salários mínimos, né, que seria uma faixa em que Lula vai muito bem, o Boulos não vai bem nessa faixa, quem vai bem nessa faixa é o Ricardo Nunes. Então mostra que a influência de Lula e Bolsonaro nas eleições de São Paulo não é muito grande, assim como não é na maioria das grandes cidades brasileiras. No Rio de Janeiro, Eduardo Paes lidera com folga, sem fazer uma campanha vinculada à de Lula. Ramagem até tenta crescer em cima de Bolsonaro, mas numa distância muito grande. Se a gente olha Recife também, João Campos é o líder disparado, sem uma vinculação muito grande com Lula, ainda que ele tenha o apoio de Lula, ele foca muito mais na administração dele. E em outras cidades também, quando os candidatos são candidatos apoiados por um ou por outro, eles fazem isso muito mais voltados para a sua própria capacidade, suas próprias administrações. É o caso de Salvador, com Bruno Reis, de Curitiba, com Eduardo Pimentel. É o caso também de Belo Horizonte, em que a gente não tem os candidatos de Lula e Bolsonaro entre os dois primeiros, a disputa entre Mauro Tramonte hoje e o Fuad Noman até disputa com o Bruno Engler, mas não é uma vantagem suficiente para o candidato de Bolsonaro se colocar já no segundo turno. E mesmo na capital, em que há uma disputa maior e que há uma influência maior de Lula e Bolsonaro, que é Fortaleza, eles não conseguem se dissociar de outros dois candidatos que estão disputando ali palmo a palmo com eles uma vaga no segundo turno. Sobre essa situação de Lula e Bolsonaro na campanha e como a influência deles foi menor do que a imaginado no primeiro momento, eu falo também em minha coluna do Estadão. Se você quiser acessar outros conteúdos exclusivos no site do Estadão, você pode acessar e também assinar através do ofertas.estadão.com.br.